Também queria algum país que valorizasse a minha profissão. Hoje eu sei, na verdade, que a Austrália valoriza muito esses profissionais da saúde. Quando eu fiz uma vez uma conversão, chegava a ser até 4, 5 vezes maior do que eu ganhava no Brasil. Apesar de eu ser dentista no Brasil e aqui eu trabalho numa profissão um pouquinho mais abaixo, a gente começa a dar valor a essas outras coisas, né? A economia é estável, a segurança, o poder de compra é impagável. Você que está chegando aqui agora, o Mário é um dentista, ele é da região norte do Brasil e resolveu apostar nesse sonho dele de morar no exterior, chegar aqui sem inglês e ver se realmente ele conseguiria, né, entrar na carreira dele. Hoje ele vai contar a história dele. Como é que você tá, Mário? Estou bem, mano. Cada dia um novo desafio aqui na Austrália. São muitas dificuldades, um pouquinho das tuas orientações, tudo tem se tornado mais fácil. Que bom. Conta de onde você é. Conta um pouquinho da tua história, né? Como você vivia na tua terra, lá no Brasil, qual era a tua profissão. Conta um pouquinho. Beleza. Eu tenho 27 anos e eu me formei em odontologia em 2019, em Belém do Pará. E eu sempre tive vontade de de trabalhar fora do país, mas nunca tive uma noção de como realmente funcionava, porque, querendo ou não, é uma mudança complexa. Trabalhar em várias clínicas populares na minha cidade, eu não tinha perspectiva de melhora no futuro. E aí veio a pandemia, e eu sempre te acompanhava, sempre tive um carinho muito grande pela Austrália, porque eu vim para cá em 2010, passei um mês para tentar aprender inglês, mas eu era muito novo, né? Então eu não tive muito amadurecimento do inglês em si. Te acompanhando teus histórias diárias aqui, que a Austrália estava numa crescente na economia, então isso foi criando um carinho maior pelo país. Estava na segunda turma da mentoria, e aí eu adquiri, e aí desde então só comecei a seguir teus passos. Que legal, Tribo 2 na área. Será que tem Tribo 2 aqui? A maioria da Tribo 2 já chegou aqui, né? Você sabe, muita gente da Tribo 2 hoje já está na Austrália, a maioria já está trabalhando na sua área, já está seguindo a estratégia, estou muito feliz. Bom, qual era a tua maior dificuldade, assim, que você teve de escolher a mentoria? Era mesmo essa falta de perspectiva que você via, talvez, de não poder crescer no Brasil? Conta pra gente, qual era a sua maior dificuldade? Para eu escolher a mentoria? E assim, por que você quis sair do Brasil? Qual era a sua maior dificuldade? Daí que você falou, não, eu vou buscar isso aqui para ver se eu consigo, né, mudar de vida. Qual era era falta de segurança? Era falta de perspectiva? Você talvez se achava que ia ser desvalorizado? Quais das coisas que te fizeram te trazer esse sentimento de mudar de país? Principalmente na minha área, na minha cidade, eu não estava sentindo confiança de melhora. Quanto mais o tempo passava, mais era mais do mesmo. Não tinha perspectiva nenhuma de crescimento. E aí, desde então, a gente sempre pensa em ou buscar cursos de aperfeiçoamento para se destacar no mercado de trabalho, mas, por outro lado, eu também queria algum país que valorizasse a minha profissão. E hoje eu sei, na verdade, que a Austrália valoriza muito esses profissionais da saúde. Então, eu não tinha muita coisa a perder, eu tinha muita vontade. E aí eu decidi vir para a Austrália e, graças a Deus, tu me ajudaste bastante. Como é que foi a história de não ter o inglês, né? Como você falou, você já veio aqui, estudou pouco, praticamente você chegou com muito pouco inglês. Você teve medo? Conta, porque tem pessoas aqui que têm o maior medo que eu vejo dos alunos, é o medo de falar inglês. É por isso que você tem que vir para cá, né? Como é que eu posso dizer? É uma coisa muito difícil, porque a coisa mais comum, principalmente agora, porque apesar de eu estar trabalhando na área, eu ainda estou fazendo aulas de inglês, porque eu não tenho um inglês ainda fluente. E a coisa mais comum dos brasileiros é: eu não vou tentar procurar emprego na minha área, porque como eu ainda não sei nem o inglês, eu não sei também nem termos técnicos da minha área. Eu pensaria muito em querer dizer de dica para essas pessoas que
se puder, no Brasil, é difícil, né? Tentar aprender uma nova língua num país que não fala essa língua. Pode melhorar, mas se a pessoa que está no Brasil pegar principalmente algumas palavras técnicas da deferida profissão, provavelmente ela vai se sair muito bem aqui. O que foi isso que me ajudou bastante. Eu não tinha muito inglês, mas nos 2 meses que eu fiquei aqui na Austrália, eu ficava estudando alguns tipos de nomes, por exemplo, de instrumentos. E quando eu fui para a entrevista, foi isso que foi, acredito eu, que foi um diferencial para conseguir um emprego. Com certeza. E a gente sempre fala, né, Mário, lá dentro da mentoria, que por mais que você aprenda inglês, cada área vai ter o seu vocabulário específico. Por exemplo, eu falo inglês há 24 anos. Eu tenho inglês super fluente. Porém, se você me colocar numa mesa cirúrgica ou numa mesa normal, básica, de um dentista e começar a pedir o nome das ferramentas, eu não sei, né? Exato. Então, isso é uma coisa extremamente importante que todo mundo precisa saber. O mecânico vai ser a mesma coisa, o eletricista vai ser a mesma coisa, o médico vai ser a mesma coisa, né? Todo mundo que trabalha, que tem instrumentação envolvido, muitos produtos envolvidos, você vai ter que estudar aquelas palavras específicas do vocabulário da língua inglesa. Inclusive, Mário, eu não saberia os nomes nem em português. Pois é, quando a gente está no Brasil, a gente tem sempre aquela cobrança de querer falar fluente o inglês, mas aí a gente também tem que montar uma estratégia para tentar pelo menos aprender as coisas que vão trazer retorno para a gente. Não adiantaria nada eu ter um vocabulário muito grande na área de eletricista, sendo que eu não iria usar na minha profissão. E basicamente é isso, né? Óbvio que a gente precisa aprender o inglês, mas a principal dica que eu acho que eu deveria passar é quem está pensando em vir para cá, independente de qualquer área, pelo menos aprende os termos técnicos da sua devida profissão. Existem já alguns artigos na internet que isso ajuda bastante, alguns catálogos, e é muito fácil de achar um download, e é isso. Tem que estudar. Tem gente que estuda até os menus dos restaurantes, por exemplo. Eu quero fazer uma entrevista para trabalhar nesse restaurante, a pessoa já fala um pouquinho de inglês, mas ela às vezes tem que ir lá e pega o menu, tira uma foto da internet e dá uma lida naquele menu antes de ir para a entrevista, porque até os nomes de pratos são diferenciados, né? Então, ótima dica, Mário, muito obrigada. São as coisas dos detalhes que a gente vai, né, compartilhando no dia a dia, das experiências do dia a dia, né? Agora, me conta, como foi lá o começo? Aí quanto tempo você está na Austrália? Eu estou na Austrália hoje faz 6 meses. Não, 7 meses. Perdão. 7 meses. Então, conta. Aí você chegou na Austrália. Como que a mentoria te preparou para essa chegada? Assim? O que te ajudou? Você já veio com várias coisas prontas que você não imaginava? Conta um pouquinho disso aí pra gente, essa preparação para chegar aqui. Muitas pessoas acreditam que essa mudança de país vai ser tudo muito lindo e maravilhoso. E na prática, tem alguns módulos lá que você ensina, na verdade, a mudança que a gente precisaria ter quando chega aqui. E eu acredito que isso mudou bastante na minha vida, porque eu sabia que aqui seria uma nova cultura, as pessoas tratam aqui diferente, então eu precisaria entrar nesse contexto para poder me portar. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu já sabia mais ou menos como isso funcionaria. Na mentoria, você ensina como os australianos, o que eles querem, na verdade, quando vão contratar, como é que a pessoa deve estar vestida, tipos de perguntas de entrevista. E apesar de eu ter demorado 2 meses para eu conseguir um emprego, foi muito fácil eu encontrar emprego nos empregos de sobrevivência, como você fala. Apesar de tudo, quando eu cheguei, 6 dias depois eu já estava empregado como cleaner. Isso me ajudou bastante. Apesar de eu não falar muito inglês nessa profissão, já dá uma tranquilidade, porque tu começa já a receber um salário, já começa a focar em outras coisas, né? Que é de fato procurar emprego na nossa área. E aí, é isso. Eu já estava esperando que aqui
não seria tão fácil, porque a gente espera muito que quando a gente chega aqui no país, a nossa rotina seja igual como no Brasil, que a gente vai encontrar mesmo as amizades como no Brasil. E não, a vida começa realmente do zero. É muito difícil as pessoas assimilarem isso. É uma batalha diária, mas é mais ou menos esse o caminho. Então, presta atenção, quando você chega aqui sem inglês, esse aqui é o caminho. Então, o Mário começou com os trabalhos de sobrevivência, porque ele não tinha inglês o suficiente para entrar na área dele, é o que a gente ensina lá na mentoria. A gente, inclusive, dá os templates, como ele falou, dos currículos, como que você procura esses empregos na área de sobrevivência. E logo em seguida, ele já veio com vários... Eu não sei se você veio já com tudo pronto. Você já veio com o currículo de carreira de dentista, assistente dentista também já pronto? Porque é o que a gente tenta fazer com todo mundo. Exatamente isso que você ensina. Eu já vim com tudo pronto para cá. Eu já vim com todo o meu perfil profissionalizante, preenchido em inglês. E também, paralelamente a isso, eu já tinha meus currículos dos outros empregos de sobrevivência. Porque eu também consegui trabalho como cleaner e trabalho como kitchen hand, que é bastante comum para quem ainda não tem um inglês, que é para ficar ajudando nos restaurantes. E isso ajuda muito, porque é uma preocupação a menos. A partir do momento que a gente consegue entrar já no mercado de trabalho, as coisas começam a andar, a gente consegue até estudar mais o que a gente precisa para se focar no inglês, porque fica sempre naquela dúvida. É uma dificuldade a mais estar num país, e a primeira coisa que a gente quer quando a gente chega aqui é pelo menos tentar se estabelecer em algum tipo de trabalho. Eu sei que todo mundo quer encontrar logo o trabalho na sua área, mas se a gente tiver determinação e foco no que a gente deve fazer, acredito que com o tempo a gente consegue, até porque a Austrália está precisando disso. E assim como tem outros dentistas aqui em Adelaide, que eu até tentei ajudar dessa maneira, e com o tempo eles conseguiram também emprego na área. Porque de fato a Austrália está precisando bastante. Isso. E se você não vem preparado, né, ia demorar muito mais. Então ele ficou 2 meses em trabalho de sobrevivência, tentando arrumar emprego, mesmo com inglês ruim, gente, na área dentista, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, o que o Mário fez foi algo surreal. E olha, ele vai contar agora, que eu já vou perguntar, porque eu já sei. Ele levou muito não até conseguir o sim, né? Só que pensa aí, quão rápido você conseguiu entrar na sua área. 2 meses é muito rápido, né, Mário? Para quem vai entrar na área de saúde, trabalhar na área como... Acredito que a última vez que a gente conversou, você conseguiu um emprego como assistente de dentista, porque ele não pode ainda atuar como dentista na área, porque ele tem que validar a primeira profissão. Mas você passar 2 meses em trabalho de sobrevivência e já pular para entrar no emprego na sua área é algo que a maioria dos brasileiros aqui não conseguem. O Mário acabou de falar que conheceu vários dentistas aqui que ainda não estavam entrando na área deles. Por quê? Não sabe se portar numa entrevista de trabalho, não tem o currículo pronto, não faz o LinkedIn, e é isso que a gente prepara os alunos da mentoria, principalmente na mentalidade. Né? O Mário já chegou aqui com uma mentalidade que eu faço lá na cabeça deles, é que vai conseguir sim. Vai ser fácil? Não, mas ele vai conseguir. Você acha que conseguir um emprego na sua área com 2 meses foi rápido ou não? Conta pra gente. Assim, os 2 meses eu achava que esse dia nunca ia chegar, mas conversando aqui com vários brasileiros, de fato foi bastante rápido. Até porque eu não tinha inglês. Obviamente que se eu tivesse já um background mais elevado da língua, certamente eu até conseguiria um emprego com qualidade. E isso que você falou foi de fato determinante, porque na mentoria tem alguns módulos lá da gente saber aceitar ou não da entrevista. Porque nesses 2 meses eu não fiquei parado não procurando entrevista. Todas as vagas que eu queria encontrar de dental assistant, eu aplicava para todas. E apenas uma me deu o sim, e aí eu fui para a entrevista e consegui. Isso aqui é uma experiência minha, não sei se é em toda a Austrália, né? Aqui eles são muito prestativos com os funcionários. E nunca ninguém na clínica, nunca ninguém me tratou mal. Todo mundo me ensina. Eu falei lá na clínica que eu não tinha um inglês suficiente.
E isso daí foi o que me deixou até surpreso, que eles me deram um mês e meio de treinamento. Todos os dias eu iria para lá para trabalhar como assistente de dentista, mas ao mesmo tempo eles ficavam me ensinando como eu deveria fazer, me davam dicas de... Porque a gente aprende, na verdade, termos técnicos da profissão, mas ainda assim, dentro dos termos técnicos, os dentistas usam algumas gírias, algumas abreviaturas, que o nosso cérebro ainda não está preparado para isso. Então, eu fiquei bastante surpreso e até hoje eu sou muito grato pela clínica que eu trabalho, porque isso é muito gratificante. Apesar de alguns momentos a gente cometer alguns erros, até na comunicação, não entender basicamente o que o dentista está pedindo, todo mundo me ensina. E apesar de eu estar hoje lá, já tem 4 meses, todos os dias que eu não sei qual é o nome de algum instrumento, todo mundo me ensina, repete quantas vezes for necessário até eu me acostumar. Isso é muito bom. Maravilhoso, né? É incrível ver assim como o teu caminho vai ser muito mais rápido do que a maioria dos brasileiros que simplesmente pegam o intercâmbio e vêm para cá e chegam aqui, né? Vão perder alguns anos aí até entrar na área. E é comprovado, gente. Obviamente, vai ser com todo mundo? Não, eu falo muito sobre os soft skills dentro da mentoria, que é, você precisa ter os comportamentos adequados também, se você quer buscar um emprego. Então, o Mário, por exemplo, ele com certeza aprendeu como falar sobre as competências comportamentais dele. Então, quando ele chega numa entrevista, ele conseguia falar exatamente quais são as competências comportamentais dele. Ele recebeu alguns não, talvez muitos não receberam, mas talvez porque tinham empresas que não estavam preparadas para pegar uma pessoa com pouco inglês. Talvez tinham empresas que não estavam preparadas para pegar uma pessoa que eles tinham que treinar. Porém, ele não aceitou nenhum não, e a gente fala muito nisso na mentoria. Vocês vão receber vários nãos, mas a uma hora vai surgir um sim, né? E surgiu o sim certo para você, Mário. A gente ficou tão feliz. Eu falei assim, Mário, agora você vai ter que dar uma entrevista para mim. Como assim você está trabalhando na área e ainda não está me dando uma entrevista, né? Com 2 meses de Austrália, sem falar inglês, gente. Na área dental, é surreal o teu caso, né? Então, obviamente, a mentoria te ajudou, mas eu também quero te parabenizar, porque também tem o teu lado pessoal, todo o teu esforço pessoal que você fez, né? O passo a passo que você seguiu. Tem muitas pessoas que não têm essa estamina, essa força para aceitar vários nãos antes de conseguir o teu sim, né? Então, parabéns para você. Com a mentoria, quais resultados mais você acha que a mentoria te trouxe? Hoje, que você está aí no meio do povo, tudo no ciclo da ilusão. Tenho certeza que tem um monte de amigo aí que está no ciclo da ilusão, concorda? Me conta, quais resultados você acha que você teve e percebeu quando você chegou na Austrália com a mentoria? Certo. A mentoria, ela tem vários módulos e isso me ajudou bastante, principalmente no ponto que tu falaste da entrevista. Quando eu fui solicitado para a entrevista da minha profissão aqui, eu não saberia acreditar, porque de fato as perguntas que tu ensinas na mentoria foram de fato feitas na minha entrevista de emprego. Isso é o que mais me marca, porque eu já estou há 4 meses na profissão, mas eu me lembro como se fosse hoje, do dia da entrevista, do nervosismo. Mas eu sei que eu tinha me preparado, eu separei uma semana para esse tipo de pergunta, como eu deveria me portar, o tipo de investimento que eles estão procurando aqui para o profissional. Isso faz toda a diferença. É muito comum a gente encontrar pessoas aqui que têm força de vontade, têm têm inglês melhores que o meu, porque eu ainda estou no início do intermediário, e pessoas que não conseguem encontrar um emprego na área, mas a gente sabe que são pequenos detalhes que a mentoria ensina que faz a gente entrar aqui na profissão. A gente precisa entender que é uma nova cultura, as pessoas têm uma forma de lidar diferente, e isso faz toda a diferença. Uau, incrível, Mário, porque é exatamente isso. Eu sempre falo, você pode chegar aqui com inglês, com
uma profissão na lista em demanda, na cidade certa, e ainda não conseguir entrar na sua área porque não tem estratégia de carreira. Porque olha você chegou sem inglês, ainda está agora entrando no nível intermediário, né? Então, sem inglês, com uma profissionalista de demanda na cidade certa, porque a gente fez a estratégia na cidade certa, e com a estratégia das técnicas de entrevista, né, de trabalho, de preparação mental, emocional, você conseguiu um emprego mais rápido na sua área do que outros que já estão aí mais tempo, que já falam até melhor do que você. Então, essa é a diferença, gente, de você entender o que é vir preparado, né? Eu queria até falar porque, como você acha importante o papel de um mentor para você, né? Eu fui a sua mentora, você acha que é algo realmente que fez diferença na sua vida? Fez toda a diferença. Principalmente porque tu já moras aqui há muito tempo, tu já entendia como os australianos, o que eles esperam na hora de um trabalho, principalmente a proatividade, a sensação de tu tá fazendo o teu trabalho e saber se portar, porque tem que saber trabalhar em equipe. Várias dicas que tu deste, até nas aulas que eram presenciais no início da mentoria. Isso a gente acaba moldando um pouco o nosso cérebro para poder se portar quando a determinada situação acontecer, né? Evitar ficar conversando, principalmente no trabalho, porque isso vai gerar um pouquinho de intrigas entre os funcionários. Isso ajuda muito. Eu não consigo imaginar você conversando muito. Você é um homem de poucas palavras, Mário? Não, mas até na parte do trabalho em si. Tem muitas coisas que você ensina na mentoria do que a gente começa a pensar um pouco, porque muitas vezes a gente vai num trabalho no Brasil de forma automática. E principalmente nas aulas de soft skills, quando a gente precisa olhar para dentro de si e saber o que de fato que a gente tem de bom e o que de fato a gente precisa melhorar. Isso faz toda a diferença, porque é uma busca do autoconhecimento. E aí quando tu chega na hora da entrevista, chega na hora de ter que fazer o que tu sabes, a gente começa a pensar um pouco e explanar isso para o recrutador durante a entrevista. Ele começa a entender bastante um pouco das nossas dificuldades. E é isso. Isso. E é maravilhoso também, né? Porque os meus alunos sabem que aqui na Austrália, eles vão te contratar, sim, pela sua técnica, mas muito mais pela sua capacidade de inteligência emocional. Então, vamos supor, vocês vendo aqui o Mário, eu como recrutador, eu olho para ele, eu imagino ele sendo um excelente assistente de dentista, um excelente dentista. Porque dá para ver o quê? Ele é um homem centrado, ele é um homem de poucas palavras, ele não é uma pessoa que nem eu toda, né, assim, estabanada. E a gente gosta de pessoas da área de saúde como? Pessoas mais centradas, né? E olha isso já vem da natureza dele, obviamente, só que a gente ainda dá aquela lapidada nesse diamante, né, Mário? Ainda fala assim, olha, Mário, quando for responder uma pergunta, vá direto ao ponto, né, que é a cultura da língua inglesa. Então, quando a gente pega uma pessoa como o Mário, que já tem as características mais apropriadas para um profissional da área de saúde, e você ainda lapida ele com a cultura australiana, gente, mesmo sem inglês, é possível arrumar um emprego na sua área, né? Obviamente, como ele já falou, gente, não foi fácil, tá? A gente não está falando que foi fácil, né? Ele teve que fazer faxina no começo, ele teve que trabalhar na cozinha, cortando vegetais, lavando louça. Os 2 primeiros meses foram difíceis. O problema é que tem muitos brasileiros que vão continuar na faxina e na cozinha cortando vegetais, dentistas, engenheiros, arquitetos, por anos e anos. E é isso que nós não queremos, né? A nossa meta aqui, né, Mário? É fazer os brasileiros se tornarem imigrantes de sucesso, né? Os profissionais que têm alta qualidade e eles estão em um trabalho que não são deles, né? Isso prejudica muito a gente aqui. É muito, muito, muito comum encontrar vários brasileiros, até que no Brasil tinham formações de mestrado, doutorado, e aqui não conseguem encontrar emprego na área justamente porque não sabem procurar da forma certa o emprego. E a gente tem muito ainda
a gente sai do país achando, a gente sai do Brasil achando que a gente está com a mesma cultura, que a gente vai encontrar emprego. Lógico que tem empregos aqui que a gente consegue encontrar entregando currículo de porta em porta, mas geralmente esses empregos que a gente quer com a nossa formação do Brasil é pelo LinkedIn. Tem que saber fazer o template correto do que eles querem que a gente, como o currículo deve estar apresentado. Isso faz toda a diferença, porque às vezes não é só a vontade, não é só o inglês que vai ser determinante. A gente precisa também pensar um pouco no LinkedIn, que é o que no Brasil não é muito comum, mas aqui é dia a dia. Tem que ter um bom LinkedIn para poder encontrar emprego na área. Não tem escapatória. E é o que eu mais foco, né? Mário, hoje, você olhando para os seus resultados, vamos lá, 7 meses, quase 7 meses de Austrália, já faz um pouco mais de 4 meses que você trabalha como assistente de dentista. O teu inglês ainda não está no nível que a maioria das pessoas com a tua profissão deveria estar, né? Isso foi sorte ou você acha que você usou técnica aí no meio? Não, é isso. Eu usei todas as suas técnicas. Eu não tenho vergonha de poder falar isso. Todo mundo me pergunta, qualquer pessoa que me pergunta como foi que eu consegui emprego na minha área, eu sempre falo do teu perfil, porque as pessoas precisam entender. E não é, por exemplo, quando eu falo da mentoria, não é apenas um segredo que a pessoa precisa adquirir o curso para saber. São várias etapas, e quem está no Brasil e a pessoa realmente não sabe para onde começar, vale muito a pena a mentoria, porque a gente consegue entender passo a passo do que a imigração está pedindo, como deve procurar um emprego, a mudança que é sair de um país para o outro. E isso, assim, depois dos 7 meses aqui, eu consigo compreender que foi fundamental. É muito diferente quando a gente vai, por exemplo, numa agência de intercâmbio. Lá eles só vão falar as coisas boas. Lá você vai achar que você vai chegar num país, vai aprender inglês, e vai passar o dia na praia, vai viver curtindo, o que não é muito isso, não. E a gente precisa da mentoria para também tentar entender que a nossa vida aqui vai mudar, e a gente precisa saber um pouco disso, né? E aí é por isso que eu acredito que a mentoria foi fundamental para mim nesse sentido. Saber me importar, saber que não... Saber também, por exemplo, até na parte da entrevista com a gente de imigração, a gente tem que entender, né, como funciona o site da imigração da Austrália, e aí tu ensina detalhe por detalhe, código por código. Isso ajuda muito a gente aqui. E é um processo longo, é um processo difícil. Já é difícil por si só. Se a gente tem como deixar esse processo menos difícil sabendo o que a gente precisa fazer, ajuda muito. É um retorno que a gente fica sendo grato por muito tempo, porque isso é fundamental para a gente em si, né? E é isso, eu tô com um pouco de vergonha, e aí é minha... Não tem problema. É que assim, né, a mentoria, na verdade, ela encurta o seu tempo, só que ela não é um atalho, tá? Isso que é importante vocês entenderem. Ela encurta o seu tempo. Aqui é a prova do Mário, dos alunos que também nós tivemos entrevista ontem, antes de ontem, está encurtando anos na vida deles de errarem na Austrália, porém não é atalho. É um caminho mais difícil também, tá? Eu não quero dizer para vocês que é mais fácil, não. O Mário mesmo já falou, as dificuldades, você saber receber os nãos, você já chegar aqui com um LinkedIn pronto, gente. Um LinkedIn bem feito dentro do meu método dá trabalho, a gente tem que estar junto ali trabalhando, fazendo, né? E quem chega sem inglês, você tem que ter essa mentalidade de ser forte, porque o começo você vai fazer trabalhos de sobrevivência. Mário, essas dificuldades do começo,
o que foi mais difícil para você? Foi sair daquele jeitinho gostoso do Brasil, né? Você tá sempre ouvindo a tua música no Brasil, você tá ali comendo a comidinha da tua mãe, você tá ali naquele conforto da família, e aí você chega na Austrália, cara, tá sozinho, né? Foi essa a tua maior dificuldade? Você acha que ela foi além da dificuldade de ter que trabalhar nos trabalhos de sobrevivência? Me diz aí, qual foi a maior dificuldade? Exatamente. Foi muito difícil, assim, porque na minha vida toda eu sempre passei do lado da minha família. Quando a gente chega num país e está sozinho, a gente precisa ter uma mudança pessoal muito grande. Tudo bem que é uma evolução pessoal e hoje em dia, depois olhando um pouco para trás, eu sei que tem pouco tempo, mas eu percebo o quanto que eu mudei. E essa evolução pessoal faz um bem danado, porque a gente começa a acreditar que a gente é capaz de conseguir qualquer coisa. Porque aqui na Austrália, a todo momento, a gente sempre quer alguma coisa a mais. No sentido de, porque como é um caminho árduo, a gente chega e a gente quer achar um emprego na nossa área. Tudo bem, agora eu achei um emprego na minha área, agora eu quero aprender mais inglês, quero me tornar fluente. Depois que é fluente, eu quero validar o meu diploma. E vai nisso. Depois disso, eu quero chegar no visto de residência permanente. Mas a gente precisa entender que é uma escada grande e que cada passo, cada degrau vão ter suas dificuldades. Óbvio que vão ter altos e baixos, a gente precisa ter uma certa resiliência mental para isso, mas que é possível. A gente precisa também entender que tudo que é bom, né, que a gente quer validar nossa profissão num país de primeiro mundo, aqui é muito bom, mas vão ter as suas dificuldades, e tudo que é bom tem muita dificuldade, e a gente precisa saber lidar com isso. Com certeza, é uma escada mesmo, né? Inclusive é a escada da realização que a gente ensina, né? Um passo de cada vez. A primeira coisa, entrar na tua área, mesmo que seja no nível mais baixo. Pensam aqui, né? O Mário era um dentista no Brasil com pouca experiência, porque ele se formou em 2019, mas ele já era um dentista, então agora ele trabalha como assistente. Você está feliz com o teu salário no momento como assistente? Estou muito feliz, principalmente para o real, eu estou muito feliz. Não tem nem comparação, a qualidade de vida é muito diferente. Chega a ser quando eu fiz uma vez uma conversão, chegava a ser até 4, 5 vezes maior do que eu ganhava no Brasil. E depois que a gente muda um pouco a nossa cabeça, que apesar de eu ser dentista no Brasil e aqui eu trabalho na etapa da hierarquia, numa profissão um pouquinho mais abaixo, a gente começa a dar valor a certas às outras coisas, né? E aí eu sou muito grato, não tem nem penso em voltar mais, não. Olha aí, eu tô vendo a tua família aí toda falando, eu queria pedir para você voltar, mas eu sei que você tá bem aí, então eu vou deixar para lá. Tem bastante gente da tua família aqui falando que tem orgulho de você. Eu também tenho muito orgulho de você, Mário, e dos meus alunos que não arregam, que não estão arregando, que estão seguindo passo a passo e está dando certo, né? E eu ia te fazer essa próxima pergunta, né? E você já respondeu. Agora o teu caminho é essa escada, né? E você sabe, uma coisa também que eu sempre deixo muito claro para os meus alunos é que é uma construção de anos, tá, gente? Entre 3 a 5 anos é uma construção até você chegar à residência permanente, se você fizer tudo direitinho, seguindo o mapa, né? Que o pessoal que está aí se desviando vai demorar 8, 10 anos, ou muitos vão desistir no caminho, ou muitos não vão ter mais tempo e vão perder mesmo. Então, eu sempre quero deixar para vocês aqui muito claro que essa mentoria é para um plano de 3 a 5 anos. Ninguém vai conseguir a residência permanente assim, gente, tá? Olha a construção que o Mário tá fazendo. O Mário é super jovem, 27 anos. Mário, você chegou aqui na minha idade. Imagina quando você estiver com a minha idade, 50 anos, eu vou estar indo aí te visitar na sua belíssima mansão, porque dentista é uma das profissões que pagam melhor na Austrália, né? Tu já imaginou, Mário? Ó, já vamos combinar aqui. Tu vai me receber na sua mansão quando você tiver 50 anos, tá bom?
Nenhum. Não vejo a hora desse dia chegar. Ai, como é bom, né? Exato. Você está feliz de estar num país cheio de oportunidades, né? Você é uma pessoa muito informada também, gosta de informação, né? Dentista geralmente gosta de estudar, você estudou bem a minha mentoria, então eu imagino que você é uma pessoa que gosta de estudar. Com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? A Europa entrando em decadência, os Estados Unidos quebrando, o Brasil nesse momento muito delicado da política. Você olha assim, eu não sei você, mas eu tenho a impressão que o mundo está quebrando e só vai restar a Austrália. Como que você se sente vivendo num país tão seguro, tão estável como a Austrália? Me conta. Eu tenho um pouco essa sensação, né? Apesar de eu ter chegado recentemente do Brasil, a sensação aqui é que a gente vive numa certa bolha, porque acaba que muitos problemas mundiais acabam não afetando a Austrália. E a economia estável, a segurança, o poder de compra, a gente faz com que a gente queira enfrentar esses desafios. Esses desafios que estão sendo impostos, a gente quer passar, porque sabe que vai valer um pouco a pena. E eu sou muito grato à Austrália. É muito lindo viver aqui. Tem várias belezas naturais e essa qualidade de vida que ela proporciona pra gente é impagável. Tem os pontos positivos da profissão, que aqui é super valorizada, mas essa sensação que o país dá, o conforto que ele dá para a população que vive aqui é muito gratificante. Isso. Qual que é o teu... Fala um pouco das amizades. Você chegou a encontrar outros tribais aí ou ainda não? Não conheceu tribais? Você teve que fazer suas próprias amizades. Como que você está indo aí? Certo. Como eu acho que eu fui um dos primeiros tribais a chegar em Adelaide. Eu cheguei a conhecer o Henrique também, que é da Tribo 2, mas tem a Jussara também, que eu conheço ela só pelo WhatsApp, mas eu ainda não consegui encontrar ela por causa da correria da rotina. Mas as minhas amizades aqui foi feitas através da escola de inglês e através do trabalho em si. Graças a Deus, a gente consegue encontrar brasileiros aqui. Eles acabam fazendo parte da nossa amizade, fazendo parte da nossa família, para todo mundo, né, conseguir enfrentar a Austrália com a dificuldade, mas também com um pouco da cultura brasileira do nosso lado. Gente, quem está no Brasil, quem já está vindo para a Austrália, não perde tempo, pode adquirir a mentoria, vai fazer toda a diferença aqui. Para quando vocês chegarem, vocês vão ver que existem problemas muito maiores quando a gente se muda de um país para o outro. Com a mentoria, os principais problemas que a gente vai ter aqui, a Márcia vai te ajudar bastante, vocês vão conseguir trilhar um pouco desse caminho que a gente conversou, o que foi o foco basicamente da entrevista, é que a Austrália tem de fato um plano de imigração que ele é preciso ser feito, mas que a mentoria só vai te direcionar a procurar no local certo. Existem muitas informações que a gente acaba se dispersando, todo mundo quer dar um pouco de opinião, mas não tem de fato um embasamento correto do governo australiano, e a Márcia, na mentoria, ela faz com que a pessoa vá diretamente no local certo, encontre a informação correta e encontre o que precisa ser feito. Se você vem para a Austrália, de conselho, pode adquirir a mentoria, porque vai evitar dores de cabeça, que já por si só alguns problemas já vão ocorrer. E é isso, se a mudança já é difícil, não tem por que a gente deixar ela um pouco menor. Muito bom, muito obrigada, Mário. Porque é isso, né? Tem problemas que eu nunca vou conseguir ajudar a resolver, né, Mário? Por exemplo, a tua saudade do Brasil, esse problema, gente, a mentoria não resolve. A mentoria não resolve também se você não fala inglês e já quer trabalhar como um dentista. Não dá, né? A gente vai ter que ir no passo a passo. Mas aquilo que a gente pode resolver, pode ter certeza que a gente está resolvendo. Por isso que eu trago meus alunos aqui. É uma alegria tão grande, gente. Assim, Mário, sem brincadeira, você conviveu comigo um período longo, né, de 2 meses ali, a gente tendo aulas ao vivo. Você sabe que realmente isso eu faço com um propósito de vida.
O meu propósito realmente é fazer com que os brasileiros se tornem os imigrantes mais queridos desse país, ao ponto de que você chegue com um currículo no lugar e as pessoas veem que você é brasileiro e falam, uau, tem muito brasileiro bom aqui. Mas como que a gente alcança isso? A gente tem que pôr passo a passo em prática. Esse passo a passo é eu me dispor de estar aqui na internet, fazer esse curso para que vocês entendam esse passo a passo, né? O brasileiro não precisa ser um vira-lata na Austrália. Talvez em outros países, porque não deixam vocês serem profissionais de qualidade. Na Austrália, eles deixam os imigrantes em geral, de povos do mundo todo, se tornarem os profissionais que eles amam. Mas os brasileiros estão perdendo essa chance, porque não sabem como. Então, estou aqui, disposta a ajudar brasileiros de alto nível educacional, como o Mário, como muitos de vocês também, técnicos em elétrica. Até se você não tem uma carreira, não tem problema. A gente começa uma do zero, de forma certa, estratégica, para você alcançar o seu sonho. O que nós não queremos é que brasileiros cheguem aqui e fiquem trabalhando a vida toda em trabalhos de sobrevivência e perdendo a chance de se estabelecer nesse melhor país do mundo hoje, que é a Austrália. Não é isso, Mário? Fiz minha parte, você fez a sua, estamos no caminho certo, né? Vamos juntos. Obrigadão. Se alguém tiver dúvida também, principalmente da área de dentista, e quiser me mandar mensagem no privado, eu sei que é difícil a gente encontrar certas informações, porque eu esqueci de dar esse detalhe também. Muitas das vezes que eu decidi pela mentoria foi pela entrevista que você deu com o Josué, lá em 2019. Isso faz toda a diferença. Se alguém está perdido aí na odontologia e quer também trocar uma ideia, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum, eu ajudo bastante. Muito obrigada, Mário. Obrigada por fazer a nossa missão juntos ser cumprida. Tá? Você faz parte dessa tribo agora que está conquistando um sonho que começou em Deus para terminar nas pessoas, né? Através de mim e agora através de você, né? A gente não vai conseguir chegar lá se a gente não se unir por esse propósito, né? De realmente nos tornarmos imigrantes de sucesso na Austrália. Então eu quero te agradecer que você está fazendo isso pela nossa comunidade brasileira também, não só por você, né? Imagino que agradeço. Parabéns pela decisão, porque se tu guardasse todas essas tuas informações só para ti, seria muito decepcionante para nós brasileiros. Eu fico muito feliz que tu decidiste montar esse curso e tá podendo ajudar mais e mais pessoas aqui na Austrália.